Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, Mateus 13, 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu. Excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral, e na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro, que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes trabalhadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pescadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe o veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se a sombra a fim de que nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo, sair para semear. E que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa. A casa oferece algumas atividades. Para quem já tem vindo sempre, já sabe o que a casa pode oferecer. Mas os que estão chegando pela primeira vez, nós temos estudos iniciantes e mais adiantados nos sábados, a partir das 5 da tarde. Hoje foi o nosso último encontro de estudos e retornaremos a estudar no primeiro sábado após o Carnaval. Então, se alguém tiver interesse de ir aprofundar-se na doutrina espírita, fala com os trabalhadores da casa, que estão lá no fundo, e serão muito bem-vindos. A casa também tem um trabalho mediúnico com uma equipe que trabalha, a equipe de 5 elementos, é um trabalho fechado, né? Outra atividade da casa é o atendimento fraterno. Aquelas pessoas que chegam à casa e que vêm pela dor, porque a maioria de nós chegou aqui pela dor. Vem pela dor, está angustiado, está necessitando de falar com alguém, solicite também para os trabalhadores ali no fundo um atendimento fraterno e terá uma equipe de trabalhadores que irá atender. Se possível, se atenderá no mesmo sábado, mas se tivermos mais atendimentos,
Fazemos 2 atendimentos por sábado. Se tiver mais, é transferido para o sábado seguinte. Então, a casa se sente disponível para ajudar aqueles que precisarem. Então, vamos dar seguimento a essa nossa tarefa de hoje. Agora, nesse momento, vamos fechar nossos olhos e vamos pedir por nós. Vamos pedir que Deus Criador, bondoso e justo, Mestre Jesus, nosso guia e modelo, os Espíritos benfeitores, que eles nos concedam a bênção da saúde, da harmonia, do equilíbrio, do entendimento e da perseverança na fé que necessitamos ter para fazermos a nossa caminhada. E assim, acompanhem mentalmente o Pai Nosso. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Esse mês de dezembro, nós temos o nascimento de Jesus. E a casa vai, durante todas as explanações do mês de dezembro, falar sobre Jesus. E hoje, o primeiro explanador do mês é o nosso companheiro de trabalho de ideal espírita, dirigente da casa, o Alfredo Lopes, que nós conhecemos por Feijão. Vamos vibrar para que tudo saia conforme a espiritualidade determina. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. Há cerca de 3 anos, o Centro Espírita Allan Kardec decidiu que todo mês de dezembro nós iríamos falar sobre Jesus. Por quê? Com a chegada do Natal, nós nos preocupamos com a decoração da nossa casa, é o presépio, são as luzes, nos preocupamos com os presentes, com as festas, a ceia de Natal, e já estamos de olho na passagem do ano, no Réveillon. E na maioria das vezes nós nos esquecemos o porquê do Natal. Por que existe o Natal? Foi convencionado que no dia 25 de dezembro nós iríamos comemorar o nascimento do Cristo, há 2000 anos atrás, 2030 anos aproximadamente. Só que à medida que o tempo foi passando, o aniversariante foi sendo esquecido. Algumas pessoas conseguem lembrar, na noite de Natal, de fazer uma oração, quando é espírita, fazer um evangelho, agradecendo a vinda de Jesus ao planeta. Então, nós decidimos há 3 anos que, no mês de dezembro, nós sempre iríamos falar sobre Jesus, uma maneira de reavivar o porquê do Natal. Então, hoje, nós vamos começar este mês trazendo Jesus sob a perspectiva do Espírito Emmanuel. Emmanuel, para quem não sabe, é o Espírito que coordenou todo o trabalho mediúnico do nosso Chico Xavier. E Emmanuel foi um Espírito que teve o raro privilégio de
conversar com Jesus enquanto ele esteve no planeta. Porque na época ele que era um senador romano, estava na Judéia, sua filha estava doente, e ele foi ter com Jesus pedir a cura dela, conseguiu, e naquele momento Jesus o convida para seguir, e ele, um nobre romano orgulhoso, recusa o convite. Mas essa história está num dos livros psicografados pelo Chico Xavier, e depois, 50 anos depois, ele renasce como escravo. Aí sim, ele assume trabalhar para o Cristo, e durante esses 2000 anos ele teve várias encarnações, até chegar ao momento em que, no século passado, foi ele quem dirigiu a mediunidade do Chico. Mas, além de dirigir a mediunidade do Chico, eu considero Emmanuel o quinto evangelista. Por que vocês vão estar perguntando? Por que Feijão acha que Emmanuel é o quinto evangelista? Porque, se vocês perceberam, a nossa leitura inicial foi feita do livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo Chico Xavier, onde Emmanuel comenta versículos do Evangelho. E a coleção Fonte Viva, como nós chamamos, ela é composta por 5 livros: Caminho, Verdade e Vida, o Fonte Viva, Ceifa de Luz, Pão Nosso e Vinha de Luz. Então, em todos esses livros, existem cerca de 180, 190 capítulos cada um, nós vemos Emmanuel comentando o Evangelho. Então, nós o consideramos como o quinto evangelista, porque esta coleção Fonte Viva, ela é um valioso auxiliar no nosso esclarecimento, porque, à medida que o tempo foi passando, muitas vezes, aquilo que os apóstolos colocaram nos evangelhos, os evangelistas, foi sendo mudado, foi sendo alterado, e foi preciso vir para nós um esclarecimento como daquilo que foi lido agora a respeito da parábola do semeador. A gente sempre acha que os semeadores são outros. O Feijão que está aqui, a Marisete, são os trabalhadores. Mas todos nós somos semeadores. Aonde nós vamos, nós semeamos. Aí eu deixo uma pergunta para meditar. O que nós semeamos durante o ano de 2019? Semeamos coisas boas ou entramos nessa onda de pessimismo e negativismo que está atingindo o nosso país? Essa onda de irritação, de intolerância. Nós estamos navegando nesta onda ou nós somos semeadores de paz, de amor, de tranquilidade? Então, no capítulo 161 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos traz a sua leitura com o título de Aproveitemos. E é isso que nós vamos comentar nesta noite. Ele começa dizendo: Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu as luzes para milênios. Muitas vezes a gente não consegue compreender a passagem de Jesus na Terra. Por quê? Porque a maioria das igrejas convencionou que Jesus é Deus. Para os nossos irmãos católicos, ele faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas para nós, com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec questiona os espíritos, ainda sem perguntar a respeito da natureza, do tipo de espírito que era Jesus, questiona os espíritos sobre qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo.
Muitas vezes a gente pensa, olha, um modelo, Gandhi é um modelo, outros veem Getúlio Vargas como modelo, outros veem Irmanduz como modelo, Madre Teresa de Calcutá, enfim, nós temos vários modelos no planeta. Modelos positivos, que eu citei agora, mas também temos modelos negativos, que querem fazer do que na Terra um mundo pior do que ele está. E nós também somos, podemos dizer que nós somos modelo. Nós somos modelo no sentido de que as nossas atitudes são modelos positivos ou modelos negativos para as pessoas que estão à nossa volta. A nossa maneira de consumir é um modelo positivo ou negativo? Esta semana está havendo mais uma conferência do clima e a gente sabe, se tem notícias do mar de plástico que existe nos oceanos. Aqui no Brasil nós temos 800 praias poluídas pelo petróleo, derramamento de petróleo. Tudo isso é modelo, positivo ou negativo. Então, falando do nosso consumo, que tipo de modelo nós somos? Extremamente consumista? Então, nós temos que pensar. Só que a resposta dos espíritos para Kardec era, a pergunta, vou lembrar de novo a pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? A resposta são 5 letras. Eles não usam nem o verbo, só usam a palavra. Jesus. E aí Kardec comenta. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou e a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino animal. Parágrafo curto, extremamente interessante. Ele diz: mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor. Quantas vezes a gente acha que aquilo que Jesus exemplificou, que os evangelistas colocaram nos evangelhos, é coisa do passado? O importante é hoje fazer uma autoajuda, fazer o coaching, fazer isso, aquilo outro, e o que Jesus pregou está ultrapassado. Só que nós vamos analisar aquilo que Jesus falou e exemplificou. Durante toda a história da humanidade, todos aqueles que vieram, cada um falou um pouquinho. Confúcio na China, Buda na Índia, tantos outros, os profetas hebreus, todos eles falavam da mesma coisa, da lei universal. Claro que de acordo com a realidade da época. Todos nós sabemos, a doutrina espírita nos coloca, que Jesus veio ao planeta quando nós estávamos sendo promovidos de mundo primitivo para mundo de provas e expiação. Então veio ele, Jesus, e Kardec diz, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Fica difícil da gente compreender isso, não é? O mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Então, nós temos que ir até o Livro dos Espíritos, novamente, entre as perguntas 100 e 113, Allan Kardec divide os espíritos em 3 classes: imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Perfeitos é nós aqui. Ele ainda subdivide essas 3 classes em 10. Eu diria que nós estamos entre a 10ª e a 9ª, ainda tem 8 para nós subir na escada. Só que, passado 100 anos, vem o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos dá a real significação de Jesus. E Jesus é um Espírito puro. Ou seja, aquele Espírito que, como nós, começou lá embaixo, 10ª classe, 9ª, 8ª, 2ª, 1ª, Espírito puro. O que é um Espírito puro? É um Espírito que não precisa encarnar. Eles são, como eu digo brincando, os capatazes de Deus, ou seja, aqueles que administram o universo amando de Deus. E Jesus, como Espírito puro, não precisava encarnar. Já tinha mandado bastante gente aí para trazer a conta-gota seu evangelho. Mas não. O que ele faz? Decide, não, eu vou lá mostrar o que tem que fazer para chegar à tão sonhada felicidade. E veio.
Então, por isso que Emmanuel coloca, Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Por quê? Ele sabia que tinha que voltar para a espiritualidade para continuar administrando a Terra. É como se ele tivesse tirado férias, em vez de passar férias, ele veio morar aqui conosco por 30 anos para nos legar seu Evangelho. Então, por isso que ele aproveitou o mínimo para produzir o máximo. E diz ele, com 3 anos de apostolado, acendeu as luzes para bilhetes. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus, que está ali no... parte dele está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o cerne do Evangelho, que é o Sermão do Monte, é o mapa da mina para nós. Não queremos conquistar o tesouro da felicidade? Então, está ali o mapa para a gente seguir. É difícil, mas a cada ano ou a cada encarnação nós vamos crescendo um pouquinho. E depois segue. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros renovou o mundo. A gente sempre tem a visão de que Jesus foi buscar os apóstolos entre os pobres. Ok, eram pobres, pescadores, pessoas simples, humildes, porque a gente sempre acha que quem tem dinheiro, quem tem cultura, é um espírito evoluído. Quem tem dinheiro, tem dinheiro. Quem tem cultura, muitas vezes o médico, ele tem conhecimento de quê? Específico daquela profissão. Hoje tem gente que é especialista em dedão, do dedinho mínimo do pé direito. Então, os outros 4 dedos do pé, ele não conhece. O outro pé, também ele não conhece. Ele é especialista naquilo ali. Ele tem aquele conhecimento mínimo. Só que Jesus, quando escolheu os seus apóstolos, fez como nós fazemos quando a gente quer contratar alguém para trabalhar. Uma empresa de informática. Vai ter que contratar alguém que tenha conhecimento em informática. Quem tem um estabelecimento agropecuário vai contratar quem? Alguém que entenda de campo, e hoje em dia quem entende de campo vai ter que também entender de trator, vai ter que aprender a utilizar um trator que tem uma tecnologia embarcada melhor do que muitos carros. Então precisamos de alguém com conhecimento específico. E Jesus se utilizou de quem? De espíritos que já estavam lá na escala evolutiva, dentro da segunda categoria, que eram os bons espíritos. Que é claro que esses espíritos, hoje nós compreendemos, com toda a literatura complementar da doutrina espírita, e voltando ao livro A Caminho da Luz, lá, o Espírito Emmanuel nos coloca que quando um planeta do sistema Capela estava chegando no momento em que nós estamos hoje, de ser promovido de mundo de provas e expiação para a regeneração, aqueles espíritos que eram tenazes no mal, que não podiam permanecer aqui, como nós temos muitos aqui, o que eles foram feitos? O que foi feito com eles? Eles foram retirados de lá e foram trazidos aqui para a Terra para ter mais uma oportunidade. Já que a oportunidade deles venceu, o visto deles lá naquele planeta, eles foram trazidos para a Terra. Mas vieram com eles quem? A sua família espiritual, ou seja, os espíritos orientadores deles, que eram espíritos extremamente evoluídos, vieram para a Terra em missão para auxiliar Jesus. Então, quem era Pedro? Era um espírito que veio de Capela. Quem era João? Um espírito que veio de Capela. Quem era Tomé? Um espírito que veio de Capela. Quem era Judas? Um espírito que veio de Capela. Claro que não eram espíritos 100% evoluídos, como a gente percebe. Pedro negou Cristo. Judas traiu que achava que Jesus ia ser o quê? O rei dos judeus. Os judeus iriam se sublevar contra os romanos, iriam tomar o comando do planeta, o comando do Império Romano. Não entendia, como Jesus disse, que o meu reino não é deste mundo. Ou seja, a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então, para a gente poder compreender o porte dos espíritos que acompanharam Jesus, no livro Universo e Vida, do Hernani de Santana, através do espiritual, ele coloca assim, a respeito das reencarnações dos espíritos que auxiliaram Jesus. Diz ele, tal como Abraão, que foi mais tarde Salomão e depois Simão Pedro.
Ele fala entre os judeus principalmente. Isaac seria Daniel e posteriormente João Evangelista. José, o chanceler do Egito, que viria a ser Davi, e depois Paulo de Tarso. E muitos outros, dentre os quais quase todos aqueles que, a chamado de Jesus, integraram seu colégio apostólico. Então nós percebemos, os apóstolos eram quem? Eram espíritos altamente evoluídos que vinham com uma missão extremamente difícil. Porque se a gente olha para lá, de hoje até lá, dos 12 apóstolos, só João morreu de morte natural. Todos os outros foram o quê? Foram assassinados. E eu pergunto, será que nós hoje, de sã consciência, se Jesus viesse nos chamar, olha, eu quero que seja meu apóstolo, mas tu vai ter que morrer assassinado. Nós aceitaríamos? Vou ficar na minha vidinha boa, que é melhor procurar viver 100 anos do que trabalhar com o Mestre Jesus. É assim que nós pensamos. Depois, segue Emmanuel dizendo, com a pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Já falei, é o Sermão do Monte. Ali está o código que nós temos que seguir para chegar à tão sonhada felicidade. E, para vocês compreenderem a importância do Sermão do Monte, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é analisado por Kardec, em 8 capítulos, do capítulo 5 ao 12. Ali nós encontramos tudo que precisamos para chegar à tão sonhada felicidade. É claro que muitas vezes a nossa pequenez não nos deixa colocar em prática. Por quê? Nós ainda temos muito daquilo que são as duas chagas da humanidade, egoísmo e orgulho. Temos que nos despir delas para poder sermos os seguidores de Jesus. Segue Emmanuel. Jesus converte a esmola de uma viúva em uma lição de imperecível solidariedade. Lembram da parábola da esmola da viúva? Estava Jesus no templo e chega um fariseu rico, joga um monte de dinheiro no gasofilácio. Gasofilácio era um vaso mais ou menos dessa altura aqui, com uma boca estreito e dentro do gargalo, dentro da garganta dele, as moedas indo e chegavam lá embaixo. Então as moedas, quando o fariseu soltou 50 moedas lá, fez um barulhão. Que beleza! Olha só, como o cara é caridoso. Aí chega uma viúva pobre, pega uma moedinha, 1 centavo, não faz barulho nenhum, desce reto. Coitada, né? Não tem dinheiro para fazer a caridade. E aí Jesus nos dá uma sublime lição. Diz ele, aquele fariseu deu do que sobrou. Sobrava, não ia fazer falta para ele aquelas moedas. Só que aquela viúva, aquele 1 centavo era o pão da semana que ela ia comprar. Então, para Deus, para Jesus, a verdadeira caridade o que é? É dar de nós. E depois vem Allan Kardec, 2000 anos depois, sintetizar a doutrina espírita em Fora da Caridade na Salvação. A gente sempre pensa, agora está chegando Natal, eu vou dar umas 10 cestas básicas e estou quites com a minha consciência. O ano que vem, dou mais 10 e tá bom. Ainda vai sobrar dinheiro para ceia, para o peru, para festa, para isso, para aquilo, para os presentes. Será que é isso a verdadeira caridade? Não. Kardec vem nos esclarecer o Fora da Caridade na Salvação, que a gente pode e deve fazer a caridade em casa. Nos dias de hoje, quando está todo mundo tão intransigente, ouvir e ficar quieto. Muitas vezes quando a gente está no trânsito, alguém detrás buzina e tu já solta o palavrão, é falta de caridade. A caridade é no trabalho. Muitas vezes ajudar
aquele colega que está precisando. Quando alguém está com dificuldade, a gente sai a francesa, sai de fininho, porque o cara vai me pedir dinheiro. O cara está com um problema financeiro, vai me pedir dinheiro. E muitas vezes, ele só precisa de alguém que ouça os seus problemas. Então, isso é a caridade. Todo mundo pode fazer. De manhã, de tarde, de noite, não custa nada. E através da caridade, que nós vamos amealhando recursos para o retorno da nossa paz espiritual. Porque a casa não vai, a conta do banco não vai, o celular não vai, o carro não vai. O que nós temos vai ficar para os filhos brigar. Então, vamos levar o quê? As nossas boas ações. Mas segue Emmanuel. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da Terra, erigindo em amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. Naquela época, nós não tínhamos hospitais psiquiátricos, nós não tínhamos SUS, os médicos eram privilégios só dos mais ricos. E hoje, nós percebemos, a doutrina espírita vem nos esclarecer, e muitas pessoas chegam aqui perturbadas através do quê? Da influência dos maus espíritos. E Jesus, naquela época, como está lá nos evangelhos, expulsava os demônios e dizia, vai, não peques mais. Nos esclarecendo que o quê? Nós atraímos esses espíritos para o nosso entorno. Vamos analisar. Como é que está o ambiente espiritual do Brasil? Está complicado, não está? E quanto mais a gente pensa nas dificuldades, mais a gente atrai para nós e para o Brasil coisas negativas. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar em prática aquilo que Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Claro que o amar aos outros tem graduação. Quando a gente ama a família, é um tipo de amor. Mas amar o inimigo, mas é difícil, o cara é ruim, não é? Mas amar o inimigo significa não ter ódio. Não queria ver aquele cara, quando chegar na esquina, fechar com o carro dele. Quantas vezes a gente sabe da notícia de alguém que é nosso desafeto, acontece acidente, bem feito. Mas é que a gente pensa. Eu penso assim também às vezes. Só que a gente tem que mudar isso. Que pena que aconteceu. Quando nós fizermos isso, com certeza nós vamos estar transformando os nossos inimigos em amigos. Isso é um processo que vem acontecendo no planeta Terra. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da lei do olho por olho, dente por dente. Olha que nós ainda estamos muito dentro dela. Depois Jesus veio mudar, não mudou? Olho por olho, dente por dente pelo amor? Sim, a lei do amor. E agora, Allan Kardec vem nos mostrar que a justiça de Deus é tão boa que muitas vezes quando nós erramos, nós vamos ter outras oportunidades através do quê? Da reencarnação. Que a doutrina espírita veio trazer para o mundo o quê? O conhecimento da reencarnação. Que nós já tivemos inúmeras reencarnações e vamos ter outras tantas até chegarmos à condição de bons espíritos. E falando da reencarnação, é isso que Emmanuel fala na frase seguinte, diz ele, da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Lembra da passagem do fariseu? Ele foi na calada da noite, como dizia meu amigo Cláudio Silva, que Deus o tenha, locutor do plantão policial. Foi na calada da noite ter com Jesus, porque tinha vergonha de chegar durante o dia para conversar com Jesus, porque ele, um fariseu, um doutor dali, estava falando pobre coitado ali, que não tinha nada, nem um travesseiro, dormia, botava uma pedra embaixo da cabeça, e ainda era rejeitado, porque era considerado um subversivo. Então foi na calada da noite perguntar se tinha que voltar para o ventre da mãe dele para nascer de novo. E aí Jesus disse, tu que és um sábio de Israel não sabe sobre isso? Claro que ele sabia, porque a doutrina da reencarnação, ela sempre foi conhecida desde a antiguidade. Os sacerdotes nos templos, Israel, Egito, na Pérsia, na Grécia, em todos os templos, na Índia, na China,
estudavam sobre a reencarnação, eles conheciam a reencarnação. Então, hoje que nós temos esse conhecimento, nós sabemos que vamos colher, quando regressarmos à espiritualidade, aquilo que nós plantamos. Mas Deus é tão bom que vai nos conceder todas as oportunidades que precisarmos para corrigir os nossos erros. Depois, continua Emmanuel. Curando alguns doentes, se instituiu a medicina espiritual para todos os centros da Terra. Hoje, com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, com tudo aquilo que o Chico Xavier nos trouxe na coleção Nosso Lar, nós sabemos que, e os próprios médicos já estão se conscientizando, que não adianta tu curar o corpo, tu tem que curar o espírito, porque as doenças que nos ocorrem em nós, elas são oriundas de onde? O espírito. A gente sabe hoje que alguém que come e bebe demais nessa encarnação, provavelmente vai ter problemas numa outra encarnação no estômago. Vai vir com uma úlcera, com outro problema, porque lesionou o corpo, lesionou o perispírito. Aquilo fica gravado no espírito e aquela mancha vai ter que ser retirada através da doença numa próxima encarnação. Então, hoje, a própria medicina já sabe que não adianta só tu curar o corpo, tu tem que tratar a causa que está no espírito. De uma cruz grosseira, segue Emmanuel, grava a maior lição de divindade na história. Normalmente a gente vê o final da vida de Jesus, todo o sofrimento que ele passou, como algo negativo. Mas não. Aí nós temos mais um exemplo, que Jesus usou toda a sua vida, todos os momentos da sua vida, para quê? Para nos legar o seu exemplo. Então a cruz nos mostra o quê? Que o sofrimento termina. Ele, como Espírito puro, sabia. Foi com os apóstolos orar antes dos acontecimentos da sua prisão e da sua morte, porque sabia que iria sentir dor, porque ele estava no corpo encarnado. Isso é natural para todos nós. Mas a cruz nos mostrou o quê? Que ele estava retornando à paz espiritual, e ainda mais, ele se submetia às leis humanas. Seu julgamento foi injusto. A sentença foi injusta. Se fôssemos nós, iríamos nos rebelar. Ele não, aceitou, sabendo que os homens estavam errados. E no final ele ainda diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E realmente, nós não sabíamos o que fazer. Quando eu digo nós, porque todos nós estávamos. Até poderíamos não estar lá na Palestina. Nós com certeza estávamos em Roma, estávamos na Grécia, na Pérsia, na China, aqui na nossa América, encarnado entre os índios. E todos nós temos a nossa parcela de culpa porque nós nos preocupávamos só com nós. Voltamos lá. As duas maiores chagas da humanidade, egoísmo e orgulho. Então, meus amigos, é hora de perguntar. Nós estamos colocando em prática na nossa vida o Evangelho de Jesus? Estamos aproveitando a oportunidade para fazer algo de bom? E nesse mês de dezembro, a gente reflita. Como é que nós estamos em relação ao Evangelho de Jesus? Estamos colocando em prática? Não estamos seguindo? Daqui a 23, 24 dias está iniciando o ano novo. É só uma convenção. Mas é o momento da gente reiniciar. Fazer um Ctrl-Alt-Del na nossa vida e tentar reiniciar ela nos moldes do Evangelho de Jesus. Que a paz esteja com todos. Assim seja. Obrigada, Feijão. No primeiro momento, nós pedimos por nós. E agora nós vamos fazer, como diz a leitura, vamos ser semeadores, vamos fazer a nossa caridade, pedindo por todas aquelas pessoas que nos são caras. A nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho,
vizinhos. Vamos pedir por todas essas pessoas que nos são queridas. Vamos pedir também pelos doentes, que muitos passam por graves dificuldades, que tenham a paciência, a perseverança, a fé, o entendimento de que aquilo vai passar. Peçamos também por todos aqueles que estão em débito com a justiça dos homens, estão nos presídios pagando a sua falta, que eles também repensem sua vida e peçam perdão pelo que fizeram e entendem que o melhor é seguir o nosso Mestre. E assim, nesse momento agora, nós vamos fazer o nosso passe coletivo. O nosso passe coletivo, cada um de nós, ao entrar nesta casa, é acompanhado, avaliado pelos espíritos de luz, e nesse momento do passe coletivo, cada um de nós tem um trabalhador espiritual, um benfeitor espiritual, para derramar essas energias de cura. Então fechamos os nossos olhos, vamos abrir o nosso coração, agradecidos por recebermos toda esta ajuda espiritual. Vamos colocar aquilo que está nos afligindo, que está nos incomodando, o que está nos entristecendo, nos preocupando. Vamos entregar à espiritualidade e pedir que tenhamos o merecimento de aliviar estes incômodos. Então, agradecidos, confiantes, sabendo que tudo passa, acompanharemos o Pai Nosso mentalmente. E assim, Pai de amor, Pai de bondade, dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Vocês têm também a água fluidificada. No momento de bebê-la, ela é uma medicação. Também bebam essa água com fé. E tenham um bom domingo, uma boa semana. Sábado estaremos aqui de novo.